Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES, segunda fase de 2024.2. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele velho pedido maroto, dá uma curtida aí no vídeo. E se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 8 diz o seguinte: em um recipiente completamente preenchido por um líquido de densidade constante ρ, dois objetos sólidos de mesma massa em emisão e constituído do mesmo material estão totalmente submersos e em equilíbrio longe das bordas. O primeiro objeto é uma esfera com raio Rzinho e o segundo é um cilindro com raio Rzão e altura Hzão. Assim, é correto afirmar que as razões entre as máximas diferenças de pressão suportada pelo cilindro em relação à esfera é. Então, pessoal, percebam que nessa questão aqui, o que ele está querendo saber é exatamente a relação entre o que? As máximas diferenças de pressão suportada pelo cilindro em relação à esfera. Ou seja, o que a questão está querendo saber de fato é isso aqui, ó. Quanto é a variação da pressão do cilindro em relação à variação da pressão da esfera. E aí, pessoal, para a gente poder tentar entender o que a gente precisa fazer nesse problema, obviamente, a gente tem que lembrar do seguinte: como ele fala na questão, eles são feitos do mesmo material e eles estarão no mesmo líquido, então naturalmente a massa dele é a mesma, a densidade do líquido é a mesma. Então o que vai fazer com que varie é exatamente o tamanho do objeto. Por quê? Porque quando a gente fala em variação da pressão, naturalmente nós vamos ter que a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a variação da altura. Porque a densidade do líquido aqui ou a densidade do líquido aqui embaixo, ela é a mesma, é o mesmo líquido. Então a densidade não muda, a gravidade também não muda. E aí a única coisa que pode variar é exatamente a altura, não é verdade? Então por isso que a gente vai ter essa ideia da variação da pressão. Eu vou analisar a pressão em relação à parte superior e à parte inferior. No caso aqui, esse cara a gente vai chamar de ΔH da esfera. Mas na questão ele falou que o raio da esfera é Rzinho, que significa que a altura, se a gente observar, é exatamente o diâmetro da esfera. Como a variação da altura é exatamente o diâmetro, e aí o diâmetro nada mais é do que 2 vezes a medida do raio. Ou seja, a gente pode perceber então que a variação da pressão em relação à esfera, ela vai ser a densidade do líquido, a gravidade, multiplicado por 2R. E com isso, nós já temos a primeira variação, que é a mais prática, não é verdade? Aí, Robson, eu estou vendo aqui vários cilindros. Gente, quando a gente olha para a ideia do cilindro, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando a gente fala do cilindro, a gente tem que perceber dentro do problema que a gente pode ter uma variação no que diz respeito à altura. Uma coisa é eu ter esse cilindro em pé, como é o caso aqui do primeiro. Outra coisa é como se eu tivesse o cilindro, entre aspas, deitado. Outra coisa é eu ter esse cilindro em diagonal. Então, cada uma dessas situações vai gerar uma variação na altura diferente, não é verdade? Então, quando a gente olha para esse caso aqui primeiro, vamos analisar esse primeiro caso aqui do cilindro em pé, a gente percebe que a variação da altura é tudo isso aqui, certo? Ou seja, o nosso ΔH em relação ao cilindro, ele vai ser exatamente a altura do cilindro, que na questão ele falou que era Hzão. Ou seja, aqui nós vamos ter o Hzão. Daí o que vai acontecer? Nós vamos perceber que então a variação da pressão em relação ao cilindro vai ser igual a quem? A densidade vezes a gravidade multiplicado pela variação da altura aqui no caso, que é exatamente o Hzão. Daí nós obtivemos essa relação aqui. Aí quando a gente olha para isso, Robson, pronto, esses dois cilindros, já achamos a resposta, na verdade. Aí o que nós temos? Que a variação da pressão seria a densidade vezes a gravidade vezes o Hzão, dividido pela densidade vezes a gravidade vezes o 2Rzinho. Ah, Robson, problema resolvido. Cancela densidade, densidade, gravidade com gravidade. E aí nós vamos obter exatamente o
Hzão dividido por 2R. Ah, pronto, problema resolvido, item correto, item C de criatura divina da humanidade. Aí, gente, lamento te informar, vocês teriam exatamente errado a tua questão. Nossa, mas não é o item C? Não, gente. Por quê? Porque ele fala no problema que ele quer a máxima diferença de pressão. E a máxima, ela não ocorre aqui. Então, infelizmente, isso aqui estaria errado. E aí você perderia a questão. Ah, Robson, então o cilindro tem que estar deitado. Aí quando a gente olha para o cilindro deitado, o que nós vamos perceber? Essa variação aqui na altura, que a gente vai chamar também de ΔH, agora ΔH do cilindro novamente, ele vai ser o 2Rzão. Por que o Rzão? Porque ele é o diâmetro da base, né, que a gente tinha inicialmente, e ele disse na questão que o raio da base era exatamente o Rzão. Então, vamos obter a seguinte equação para a variação da pressão, né? Vai ser a densidade vezes a gravidade que multiplica o 2Rzão. Robson, não tem item, né? E de fato você percebe que não teria nenhum item para a gente marcar ao fazermos a razão, ó. Ficaria a densidade vezes a gravidade multiplicado por 2Rzão dividido por quem? Pela densidade vezes a gravidade multiplicado por 2Rzinho. Daí a gente cancela, né? Densidade e gravidade em cima e embaixo e o 2 com 2. Daí nós iríamos obter exatamente o Rzão sobre Rzinho. E aí de cara a gente já pode observar que não teria isso. E de fato não tem nem cabimento ter. Afinal de contas, o cilindro ele em pé, ele gera uma maior diferença da pressão do que ele deitado. Embora na questão, em nenhum momento, ele falou que o 2Rzão era maior do que o Hzão ou menor do que o Hzão. Então, esse caso, que no caso aqui vamos chamar de 2, ele também não poderia ser resposta nem que a gente quisesse. Já esse caso aqui, nós vamos ter exatamente o que? Se a gente observar. Aqui é a altura, que é o Hzão. Aqui nós temos que é o 2Rzão. E aqui, se a gente notar, é exatamente a variação da altura. Ou seja, esse cara aqui vai ser exatamente o que eu vou chamar de Y, a nossa altura, beleza? Aí se a gente perceber isso aqui, pessoal, é um triângulo retângulo, ó, que a gente formou. E o Y é exatamente a hipotenusa desse triângulo. Então significa que a variação da altura, aqui no caso do cilindro, ele vai corresponder exatamente ao Y. E como é que a gente calcula o Y? Através do teorema de Pitágoras. Então, o y ao quadrado vai ser igual ao hzão ao quadrado mais 2rzão ao quadrado. Aí tá ao quadrado, passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, nós vamos ter que o y vai ser exatamente igual à raiz quadrada do hzão ao quadrado mais 2rzão ao quadrado. E aqui, gente, olha só, essa relação aqui nos mostra exatamente o quê? Que esse cara aqui, ele é naturalmente maior do que esse aqui, ó. Robson, por quê? Porque aqui nós temos o hzão ao quadrado, mais uma parcela de um número. Então aqui é como se fosse, vamos supor, um 2. O hzão fosse 2. Aí aqui vai ser 2 ao quadrado mais alguma coisa. Por menor que essa coisa seja, vai ficar 4 mais alguma coisinha, que quando a gente tirar a raiz quadrada vai dar maior do que 2. Então, naturalmente, a gente percebe que, de fato, esse y aqui que a gente acabou de determinar, ele é maior do que o hzão que a gente tinha mencionado lá na primeira situação. Então, de cara, a gente pode notar que o que está aqui na terceira figura é exatamente a maior variação na altura que pode ocorrer. E aí, com isso, a gente pode determinar exatamente a variação da pressão. A variação da pressão vai ser a densidade multiplicado pela gravidade vezes a variação da altura, que por sua vez é a raiz quadrada de hzão ao quadrado mais 2rzão ao quadrado. Aí, achado quem é então a nossa variação da pressão e agora com a certeza que obtivemos a maior possível, a gente pode fazer a razão. Então, montando aqui a razão, a variação da pressão em relação a cilindro dividido pela variação da pressão em relação à esfera vai ser exatamente igual a seguinte. Quem é a do cilindro? É essa que a gente acabou de obter,
que é a densidade vezes a gravidade vezes a raiz quadrada de h ao quadrado mais 2r ao quadrado, dividido pela variação da pressão associada à esfera, que é exatamente esse carinha aqui. Densidade vezes a gravidade vezes 2Rzinho. Daí agora a gente pode cancelar a densidade de cima com a densidade de baixo, a gravidade de cima com a gravidade de baixo. E aí vai nos sobrar o quê? Raiz quadrada de h ao quadrado mais 2Rzão ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Por 2Rzinho. Mas, Ross, não tô achando item. Gente, de fato, não vai ter item, porque muito provavelmente eles tinham pensado em fazer desse modo aqui. Contudo, não perceberam lá na UES que existia também essa outra forma que garantiria exatamente essa informação de ser a máxima diferença de pressão. Ou seja, essa questão 8, pessoal, ela foi anulada, beleza, gente? Então, pessoal, percebam aí a respeito dessa questão. É uma questão que foi, se a gente faz pelo modo que talvez a UES tinha pensado, né, não tinha se tocado do cilindro em diagonal, você veria que era realmente uma questão fácil, né? Porque no instante a gente obteve lá o resultado a partir do momento que a gente fez aquela primeira situação. Contudo, a UES não se atentou da possibilidade exatamente de colocar na diagonal e gerar uma pressão muito maior em relação às extremidades, beleza? Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, deixa o teu comentário que eu irei responder, beleza? Forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Fui!